Bem-vindos ao VR Day, o primeiro encontro de realidade virtual da Paraíba, com apoio do Governo Federal, Lei Aldir Blanc e Prefeitura Municipal de João Pessoa. Hoje estamos aqui com o Alexandre. Ele atuou como júri de experiências do World VR Forum 2016 na Suíça e como embaixador representante do Brasil em 2018. Foi responsável pela coordenação e produção XR do Big Festival 2017, Varilux, Festival de Cinema Francês 2017, Anima Mundo 2016, 2018 e 2019, formado em letras e com ampla experiência educacional no ensino de línguas, desenvolve, através da VRXP e sua consultoria UXXR, projetos que visam aplicar o potencial da realidade virtual e aumentada à educação em experiências de treinamentos e simulações imersivas. É membro fundador e atualmente diretor administrativo da Associação XRBR e nos últimos 2 anos foi premiado nos editais PROAC-SP para desenvolver, respectivamente, as experiências Tinta e Fogo, Arte Rupestre em VR, e Mário de Andrade, Macunaína, em VR, que estão atualmente em produção. Alexandre, é um prazer estar lhe recebendo aqui no VR Day para a gente falar um pouquinho sobre esse tema que é tão atual e importante, que as pessoas têm muitas dúvidas, que é o metaverso. Muito obrigado, Priscila. Parabéns pela sua iniciativa, parabéns pelo seu trabalho também. É muito importante Obrigada. essa extensão que a realidade virtual pode alcançar no Brasil. A gente está muito concentrado no eixo Rio-São Paulo, nos estados principalmente, e cada iniciativa assim que saia desse eixo é de se comemorar, de celebrar, e tem toda a sua importância de poder criar, incentivar, despertar esse interesse nas pessoas, tanto para o uso quanto possivelmente para trabalhar. Então a gente tem mais profissionais, mais empresas no mercado brasileiro, que a gente tem tanto potencial de poder criar coisas legais. E a gente está aí no 6º ano, vou dizer, 2022, considerando o lançamento dos óculos oficialmente em 2016. E para você ver quanto tempo às vezes pode demorar, né, para poder se expandir de uma forma sólida, e real. E é incrível. Então, assim, parabéns pelo seu trabalho e iniciativa. Espero Obrigada. que os editais enxerguem essa importância e, de repente, comece a ter também iniciativas dos editais de promover produção de conteúdo, e coisas do tipo em realidade virtual. Vamos ver. A XRBR também, que eu posso falar um pouquinho Sim. depois, está aqui para poder ajudar nessa expansão, e nosso objetivo da XRBR, pelo menos, é realmente ter esse alcance nacional e não ser uma associação Rio-São Paulo, mas ser uma associação que representa o Brasil. Muito bom, muito bom. E a XRBR, né, para quem não conhece, é a Associação Brasileira de Realidade Estendida, está aqui apoiando o evento, e é muito importante a gente começar a ampliar esse conhecimento, né, não só para Paraíba, mas para o Nordeste. E vamos lá, você perguntou o que é metaverso, né? A gente Exatamente. está tá aqui no começo de fevereiro. Não sei se pode falar isso, mas porque vai Pode, rodar em outro tempo, né? pode falar, pode falar. É que daqui a um mês tanta coisa pode mudar. Então, quando chegar em março, a situação da meta e coisas assim podem ser bem alteradas. Hoje, tivemos a notícia da Meta, quando eles apresentaram o tanto que eles ganharam, o balanço comercial deles, que chamam-se em inglês Earning Calls, onde eles revelam as dificuldades, onde que teve ganho, onde que não teve. E hoje mesmo teve um balanço bem grande na empresa, com uma retirada de aproximadamente 200 bilhões de investimento dos Nossa, investidores, né, saindo do investimento pela Meta. Parece que teve uma perda de 10 bilhões do ano passado para cá, a Meta. E, enfim,
São movimentos importantes que as pessoas têm que ter em mente. E quando se pergunta o que é metaverso, tem bastante coisa a se discutir. A gente pode discutir o que é metaverso hoje, como as pessoas enxergam o que é metaverso, que pode ser completamente diferente. Posso responder de forma técnica o que é o metaverso, ou o que deveria ser, pelo menos. E eu gosto de trazer algumas reflexões quanto a isso. Se você volta um ano atrás, 365 dias, no começo de 2021, não ouvia-se um pio sobre metaverso, sabe? Não falava-se sobre o assunto uma forma tão abrangente. É uma coisa assim de que existe há décadas, o metaverso, o conceito e possivelmente a sua construção vem sendo feita há décadas. Mas mesmo assim não era uma coisa que ficava no ouvido das pessoas ou não tinha essa atenção toda. Mas por um movimento de uma empresa, que é uma Big Tech, que é a do Facebook para Meta, toda essa atenção voltou e tem todo esse buzz agora. Mas é muito interessante de que de um ano para cá, exatamente no início do ano passado, não se ouvia isso. Então é um movimento muito rápido. E se você for parar para pensar, de um ano para cá, em termos tecnológicos, não houve nenhuma entrega, nada que de nada que justificasse o aparecimento do metaverso. Não teve Uhum. nada, nenhuma entrega tecnológica reveladora que justificasse o metaverso. Então, no fundo, o metaverso hoje é, a gente está trabalhando com uma tecnologia que tem décadas de idade, que vem crescendo progressivamente. O único motivo de estarmos atentos a isso agora e desenvolver essas discussões é por conta de uma Big Tech que mudou toda a sua estratégia, mudou seu nome e tudo mais, para esse objetivo bem claro, colocou todos os canhões apontando para um objetivo, que é o metaverso. Agora, é interessante você voltar na apresentação do Facebook para a Meta, nessa transformação. Durante a apresentação deles, eles não apresentaram nada, não entregaram nada também Uhum. consolidado de produto que justificasse o metaverso. Toda a apresentação foi baseada em visão, em conceito. Então, nada mais, Exato. nada menos, foi uma apresentação falando o que será o metaverso e o porquê que eles vão investir nisso a partir de agora. E a reação do mercado com a criação desse buzz todo é muito interessante de se observar que a linguagem que é apresentada é agora tal marca está no metaverso. Igual tal marca está investindo no metaverso. E, no fundo, é conflitante isso, porque enquanto uma empresa que fala que vai investir, mudar toda a estratégia para o metaverso e diz na sua apresentação que pode ser uma coisa que pode surgir daqui a uns 10 anos, uma coisa que vai ter que ser construída aos poucos, que apresenta só conceito e visão, ao mesmo tempo as empresas, o marketing e tudo mais, fala que eles estão lá já, eles estão no metaverso. Tipo, e por que não estava ano passado? Sabe? O que justifica isso agora? Nada mais é que é um movimento de mercado e um buzz e o FOMO, que eles chamam, que é Feeling of Missing Out. Então, aquele Fear of Missing Out. Então, aquele medo de estar perdendo uma oportunidade, né? Então, você tem um movimento grande de empresas se movimentando e que costuma se durar pouco tempo. E aí tem um momento de estabilidade que não fala-se muito, às vezes tem algum movimento, mas são poucas empresas agora usando esse termo como divulgação que estão investindo e seguindo. E o impacto do Facebook hoje, dessas notícias que eu citei no início, são coisas que talvez esfriem os ânimos quanto ao metaverso agora. Então, pelo Uhum. menos pode surgir questionamento se é o caminho, se é isso mesmo. Enfim, é algo que pode acontecer, né? Ou talvez não, às vezes se mantém, mas porque uma empresa que fez todo esse movimento agora, em primeira vez, disse que está perdendo usuários no Facebook, ou tem uma retirada relevante de investidores nos seus investimentos, que deixo claro que não é só por conta do movimento deles para Meta e para esse objetivo de metaverso. Tem outros vários produtos que a Meta tem, Uhum.
e que não tiveram um resultado tão relevante. Então, o motivo desses investidores saírem se baseia bastante nesses outros produtos, como Instagram e o próprio Facebook, etc. Então, mas assim, algo é interessante a partir de hoje. Então, quando você apresentar isso em março, a gente vê o que pode ter resultado, de repente começar agora as notícias, será que o metaverso vai mesmo? Então, esses questionamentos talvez possam surgir a partir de agora. Não ficarei surpreso se bom, acho que já tem um movimento de questionar o que é esse metaverso hoje, que essas empresas dizem estar, né? Então, assim, a minha reflexão sobre o que é o metaverso para essas empresas significa um ambiente virtual social. Então, onde que você pode ficar, praticamente interagir com outros usuários. Então, é uma experiência multiplayer, multijogador, que você tem várias pessoas compartilhando no mesmo espaço, através de avatares e tudo mais. E que você pode gamificar, pode fazer experiências assim sociais, basicamente conversar com outra pessoa, etc. De novo, algo que existe há décadas e que a Exato. indústria de jogos já domina e já ah, vive isso o tempo todo. Então, assim, ah, eu vejo esse movimento dessas empresas falando que está no metaverso, nada mais é do que uma nova versão, ou uma versão um pouco mais hypada, vamos chamar assim, do Ad Games, que é Uhum. uma categoria de criação de jogos que envolve ahn, promoção de produto, relacionamento com o cliente, que envolve uma marca que basicamente investe ou patrocina ou realmente promove isso com incentivos financeiros, criar uma experiência gamificada de um jogo mesmo para criar um relacionamento com o cliente. Então, esse novo movimento de ad games que envolve multijogador e avatares não justifica um metaverso, obviamente, né? Um Uhum. metaverso, ele, pelo seu conceito, ele é algo muito mais amplo. O que eu classificaria de metaverso? Pelas diferentes opiniões, eu cheguei em uma que, para mim, é o que faz mais sentido. Então, o metaverso é um momento, é um quando. Você responde quando é o metaverso. E esse momento é quando o, o digital, o virtual, ele passa a se tornar mais importante do que o nosso plano físico. Então, o plano digital, o plano virtual, ele passa a se tornar mais relevante do que o nosso plano físico. O que significa isso? Por exemplo, mais relevante pode ser socialmente, economicamente. Por exemplo, você pode considerar escolas de uma forma virtual. Você vai aprender mais se você estiver nesse ambiente virtual do que no físico, você depender de transporte, outras coisas. O físico ele se torna algo em segundo plano, que a gente se mantém nele, obviamente, só que você ganha muito mais, você tem muito mais recursos, você tem muito mais crescimento, as coisas acontecem, você sente que as coisas acontecem no plano virtual. E eu vou dar alguns exemplos ah, que podem esclarecer isso um pouco mais. Não estou dizendo que as pessoas vão usar óculos de realidade virtual o tempo todo. Uhum. Quando a gente pensa que o virtual, o digital pode se tornar mais relevante, isso significa outras tecnologias também, como realidade aumentada. Eu acho que a realidade aumentada é o que vai traduzir melhor esse momento, porque enquanto você está aqui no seu plano físico, você vai compartilhar seu plano físico com um virtual digital. E essa transição de onde você estiver é, vai ter objetos digitais, vamos supor uma coisa bem assim, que não existe ainda, mas pode acontecer. Vamos supor que as placas de trânsito, eventualmente, por conta do material delas e tal, ah, ela se torna muito mais ecologicamente aceitável se elas forem todas digitais, todas virtuais. E claro que Uhum. e quando a gente chegar nesse nível, todo mundo, assim, de uma forma bem massiva, vai ter acesso a esses equipamentos, que pode ser algo mínimo, ah, até menor que um óculos, o que for, e que vai ter acesso a esse conteúdo virtual digital. Então, assim, todo mundo vai conseguir ver aquelas placas, vai ver a sinalização,
E esse objeto físico, ele não é mais necessário. Ele é até irrelevante, é até estranho ter alguma coisa física ali, sabe? Então, quando a gente chegar nesse nível, que ninguém sabe quando, que o Facebook disse, ou o Meta disse daqui 10 anos, é esse momento que a gente fala, pô, agora a gente está no metaverso. Agora a gente, por exemplo, está usando óculos de realidade virtual, está vivendo a nossa vida ali, de diferentes formas, a gente tira e ainda a gente tem esse digital ao redor da nossa vida pela realidade aumentada. Então é basicamente isso, esse virtual realmente sendo muito importante na nossa vida, como a internet é. Então, se a gente faz esse paralelo com a internet que é muito feito, se a gente pensa a internet como um ser que a gente fala que ele está em todo lugar, em qualquer lugar que a gente vai, assim, que tenha uma estrutura básica, vai ter internet. E é uma coisa que a gente não vê e tal, mas a gente já tem aquela necessidade, ela já faz parte da nossa vida de um jeito tão relevante que É uma é extensão do difícil. nosso corpo já, né? Basicamente. E se a gente pensa em internet como esse ser, assim, a gente não consegue falar, a gente consegue citar diferentes tipos de internet. A gente dá nomes de diferentes velocidades, diferentes acessos a diferentes aparelhos, mas no fundo é a internet, é uma coisa só. Assim como pode ser o metaverso, ele pode ser esse momento que a gente vai ter esse feeling desse digital. Pô, eu não consigo imaginar esse digital perto de mim, sabe, ou longe de mim. Ele vai sempre estar presente, independente se eu for num lugar bem remoto, eu vou ter alguma informação que vai surgir na minha frente que vai ser, vai estar sempre conosco. Então, eu imagino o metaverso como esse momento. Ele não é uma Muito bom. tecnologia, o metaverso, não é um Sim. lugar que você vai, o metaverso não é um lugar. É, então, assim, ele é esse momento. Ele representa essa união. Show, E muito bom. Alexandre, eu queria me perguntar se você fez um paralelo interessante. A Apple, né, ela anunciou que tem interesse, né, em lançar um óculos em 2025. A Google também, né? Você acha que quando a Apple entrar, vai ser um marco temporal decisivo nessa questão? definitivamente. Sim, por conta da onda que já existe, né? Então ela já vem e traz tudo junto, ah, todos os números, é uma empresa que realmente sabe vender, que lucra compulsivamente. Ela, assim, ela tem muita credibilidade. É uma empresa que tem muita Uhum. credibilidade, ela tem uma legião de fãs, ela tem uma base de usuários muito grande. Então, sim, independente do produto que eles apresentarem nessa área, vai ser impactante. Ela pode colocar aquele marco de antes e depois do lançamento da Apple. Agora, dizer que eles vão lançar um produto bom, eu Sim, tem que esperar mesmo para ver, não tem jeito. Só porque é Apple não significa que vai ser dessa forma. exatamente. Mas que vai ter impacto na indústria, como a gente está tendo só com o Facebook mudando para a Meta, por exemplo, sem apresentar nenhum produto. Imagina quando eles apresentarem um óculos e que esse óculos passa a ser usado diariamente, aceitado publicamente e socialmente, que é esse caminho que a gente constrói há décadas sobre o metaverso. Então, o lançamento desse aparelho certamente vai ser uma outra forma das pessoas aceitarem com muito mais naturalidade o uso desses aparelhos. Eles têm esse poder, né? E então sim. Agora, quando o lançamento desses óculos quase anualmente vem sendo não divulgado por eles oficialmente, obviamente, mas esperado pelo público. Agora esse ano a Apple apresenta uma coisa de realidade virtual, ou agora eles vão lançar os óculos de realidade aumentada. E tem pessoas que são muito na indústria, assim, no nível global, que elas são muito frisadas com o movimento da Apple. Vamos ver. Eu não sei se essas datas realmente correspondem. O que eu posso falar sobre a Meta, eles vão de fato lançar um óculos de realidade virtual esse ano, mas ela vai ser voltada para um nível high-end, assim, que você vai ter experiências. Provavelmente vai ser conectado a um computador ou um device pequenininho que vai gerar, Uhum. vai processar, mas ele vai ser diferente do Quest, que é um aparelho nível Android mesmo, que é o que roda nele de sistema operacional. Esse óculos, outro óculos que eles vão lançar, ele é um nível algo parecido como se fosse rodado pelo computador. Agora a gente tem que ver se vai ter cabo ou não, mas a gente pode esperar um novo óculos e vai ser bem interessante. O quanto isso vai impactar, já não sei dizer, mas vamos ver. Muito bacana. Eu queria saber também, existem várias tecnologias envolvidas, né, dentro do metaverso.
A gente fica um pouco tentando entender. E eu queria que você falasse um pouquinho de alguma dessas tecnologias dentro do metaverso, como, por exemplo, a criptomoeda, blockchain, né, os tokens não fungíveis, de forma bem básica, assim, como é que isso está inserido dentro do metaverso. Vamos lá. Algumas coisas que se espera nesse momento de metaverso existir, uma delas é a interoperabilidade. Interoperabilidade. Então, é a possibilidade de você transitar de uma experiência para outra de uma forma fluida e que seja traduzida de uma forma também fluida, algo que é impensável hoje se a gente for considerar os jogos. Se você, por exemplo, pega a como fala? Biblioteca de jogos da Steam. Lá Uhum, tem lá seus 200 jogos, você jogou só 10% ou menos. Aí, se você está jogando um jogo e você quer ir para um outro jogo, você tem que sair daquele jogo, fechar, voltar para sua home e iniciar um outro jogo. A interoperabilidade, ela é mais fluida do que isso. É basicamente você criar um personagem só, que é tipo, você, seu avatar, uhum, e que você pode jogar diferentes jogos com esse mesmo avatar. É bem mais complexo se você pensar, por exemplo, você pega um personagem do CSGO, por exemplo, e vai jogar, sei lá, Zelda. São histórias diferentes, você tem equipamentos diferentes, mas de certa forma deveria existir essa tradução de um para o outro, porque nesse momento de metaverso você, em tese, o virtual vai estar tão presente na sua vida que você vai ficar fazendo essa transição o tempo todo. Então você vai estar em uhum, realidade virtual, vai ter seu avatar, vai ter seu personagem, aí você vai voltar para cá e de certa forma isso vai ter que ser traduzido. Então interoperabilidade é algo que a gente tem que conquistar ainda e que vai demorar pela sua complexidade mesmo. É claro que se você pensa isso como um ambiente descentralizado, ainda é mais complexo. Um ambiente centralizado você consegue controlar de uma forma mais robusta e mais assertiva. Então, assim, esse é um item que, de novo, é uma coisa que vai envolver diferentes tecnologias para a gente conseguir a uhum, interoperabilidade. Coisa que hoje, de novo, não tem. Quando esses mundos virtuais são criados, eles são criados ali, você entra nele, sai nele, mas você não vai para um outro de uma forma fluida. É, sobre blockchain, NFTs, cripto, elas são tecnologias extremamente importantes que garantem a gente ah, algo que dá segurança uhum, ah, com trocas de valores e tudo mais. O NFT, ele é finalmente uma forma de você certificar que você possui um item, sendo independente de qual ele seja, mas que ele esteja ali registrado numa rede e que isso é muito difícil ser quebrado por estar numa rede, por exemplo, blockchain. E qual que é a grande sacada da NFT? Uma delas é que através do NFT ele passa a criar também razão para ter valor nas coisas, né? Porque com ele cria escassez de produto, uma imagem que podia ser publicada diversas vezes. ah, Você consegue digitalmente, né? Imagens digitais, por exemplo, você consegue com NFT dizer que independente que da imagem em si ser publicada ou replicada várias vezes, você tem uhum, o registro. O NFT nada mais é você ter um registro, independente do que seja a imagem ou o que for. Então, esse uhum, registro que é o que importa. E ter um registro torna as coisas escassas. Então, você pode ter um número X daquele tipo de registro, e isso, escassez, gera valor. Então, é uma forma de criar valor em itens digitais, algo que é fundamental para um momento metaverso, vamos chamar assim. Porque até bacana. então a gente depende de coisas físicas, né? Para Uhum. poder dar valor. Então a gente tem documentos, tem assinatura, que o metaverso não compõe isso no metaverso, não pode ficar dependendo de coisas físicas. Uhum.
E agora, questão de cripto, moedas, eles estão num momento em que criação de vários projetos, poucos se provando, que ainda precisa de muito tempo. A gente tem um ou Exato. dois projetos que estão há muito mais tempo, mas e são esses dois exemplos, né? Que seria o Bitcoin, o Ethereum, ou tem outros que são os dois que levam adiante essa economia de cripto e houve um surgimento de projetos, um número gigante de projetos nos últimos 2, 3 anos. Então vai precisar ir de mais uns anos para ver se eles se provam. E que nada mais é que a evolução para o metaverso. Uma coisa muito interessante sobre economia e coisa do tipo, mas que não envolve ainda blockchain, é uma Uhum. visão aqui no Brasil. Se você pensar, como que vai ser esse momento metaverso, quando que o físico vai ser mais importante que o digital, quando que o digital vai ser mais importante que o físico? Um exemplo muito Sim. claro, que está já a gente vivencia aqui no Brasil, foi essa iniciativa do Banco Central de implementar o Pix, sabe? O Uhum. Pix nada mais é do que esse movimento. E ele é muito relevante para o Brasil porque a adoção e a aceitação das pessoas foi gigante. Muito boa, né? O grande sucesso no Brasil, o Pix teve essa visibilidade internacional, global, por conta da adoção, da aceitação das pessoas, como que elas simplesmente abraçaram. Basicamente isso, pare e pense. Quanto de dinheiro físico você carrega com você hoje? Foi gradualmente diminuindo? Você, eu acho que pode concordar, se colocar aí 10 anos para Com trás, 20 certeza. anos, era dinheiro, Quando, sem ter dinheiro, é, sabe? E agora, se você carregar ali 50 só para garantir R$ 50 da carteira, só para garantir uma. que a internet não pegue, né? Que de repente tenha. Você tem que ter aquele dinheiro pelo menos para uma urgência, mas aqueles R$ 50 pode ficar tipo um mês na sua carteira, porque todo o resto você movimenta de forma digital, sabe? E o Pix é um sinal de que nós brasileiros, apesar de a gente ser uma sociedade bem conservadora, a gente consegue aceitar esse tipo de coisas e é um elemento fundamental para um possível metaverso. E não é cripto, não é blockchain ainda, mas o Pix ele pode se tornar algo do tipo, ele pode ter essa versão, sei lá, a gente pode ter essa versão brasileira que envolva blockchain, que é um recurso que dá segurança por conta do registro que ele faz na rede, mas é algo que as pessoas ainda precisam compreender. Só que o Pix é um sinal que a gente aceita coisas digitais, só que aceitar a blockchain, entender isso, é um processo que vai demorar. As pessoas aceitam mais o uso, a usabilidade, do que essa questão de segurança do registro. É uma coisa, o Pix é algo centralizado e tudo mais, só que é um bom sinal de que daqui para frente, de repente, a gente pode ter outros tipos de moedas rodando, circulando, sei lá, uma vez que a blockchain deve ter, for mais compreensível pelas pessoas, talvez a gente vai conseguir ter mais novos negócios, enfim. É uma questão de tempo mesmo até que essa conexão Muito se bom. espalhe um pouco mais. Alexandre, eu tenho uma dúvida bem pontual, assim, a gente está quase no fim da nossa palestra. Talvez seja uma pergunta polêmica, não sei, gostaria de saber sua opinião. Vale qualquer coisa para entrar no metaverso? A gente tem um exemplo aí recente que a TI lançou uma loja, né, no metaverso e foi criticada pelos seus gráficos, né? Na internet a gente vê as pessoas falando no Twitter que lembra o jogo do Mario Bros. E aí eu lhe Sabe? pergunto se vale a pena entrar no metaverso a qualquer custo. Olha, qualquer custo, eu acho que quase nada vale a pena, principalmente se você tem um negócio. Só que é muito importante essa pergunta, essa visão, pô, esses gráficos. Ó, uma empresa hoje que quer considerar a entrada no metaverso, ou, né, que for que seja isso, Sim, ela está, no fundo, entrando no mercado de jogos. O mercado de jogos que já é sim, um mercado consolidado e tudo mais. Então, quem quer ir passar na frente e falar que está no metaverso, no fundo, você está comendo poeira da indústria de jogos. É só isso. exato. Você está entrando numa indústria que está aqui há décadas. Então, você vai lançar uma coisa com gráfico, vou falar, não patético, mas, né, tipo, desinteressante. Porque o público que vai consumir esse conteúdo provavelmente é um público que já consome Os jogos. jogos. Então, quando você lançar, ou quando você entrar no metaverso, o que é metaverso hoje, que eu expliquei, que é nada mais que uma plataforma multiplayer, enfim, que é para promover um relacionamento com a marca, essa
abordagem nada mais é do que concorrente de um Fortnite, concorrente Sim, de um Call of Duty. Você quer ser concorrente dessas coisas? Porque é isso que vai acontecer. Você está entrando exato. no universo de jogos. Você não está entrando numa coisa que é metaverso. Isso existe há décadas, né? Então, vale a pena Acho que esse é um a ponto qualquer muito custo? importante, que as pessoas não estão compreendendo, talvez. É. Você tocou. O, o que é de interessante você entrar no metaverso agora? Você entender como é esse universo, como relacionar com o seu cliente de forma virtual. Então, entender a importância do social nesse ambiente virtual. Então, é explorar. Se você está entrando para falar que está no metaverso, nada mais vai possivelmente ter um declínio muito rápido. Esse metaverso, você pode questionar a retenção dessas pessoas nesses universos, que possivelmente é muito baixa. Só algumas marcas que vão ter sucesso, que eu imagino que seja, por exemplo, a Nike, porque eles têm uma marca que lembra movimento, que consequentemente pode ser explorado amplamente com em relação a jogos. É uma marca que atinge um público não jovem, mas que tem um relacionamento direto com ambientes virtuais, por exemplo. E eles têm iniciativas realmente de expansão. Não é só você baixar um aplicativo, acessar para o seu computador e estar lá e ficar jogando um jogo que às vezes é desinteressante e que, sei lá, você vai passar pouco tempo. Eles têm abordagens de colocar na loja coisas tecnológicas, né? Que você vê, por exemplo, você coloca uma roupa e você se vê num display, uma tela, a sua versão avatar, sabe? São coisas assim que são passos do que pode ser. Então, se você for entrar nisso a Uhum, qualquer custo, você tem que levar em consideração como e basicamente entender o que é esse social virtual. Lembrando que esse movimento todo do Facebook para a Meta é de uma empresa que investe pesado em social, em redes sociais. Então, o que eles querem no fundo? Relacionamento de pessoas de uma forma convincente. Então, por isso que eles investiram pesado em óculos de realidade virtual, porque você tem a sensação de presença quando você usa esses óculos. Você sente num lugar, compartilhando um espaço com outra pessoa, e isso é mágico, isso é possível com realidade virtual de uma forma muito impactante. Então, eles estão investindo em social virtual, basicamente. É um termo que é muito clássico em uma categoria em realidade virtual, que é o social VR. Então, é uma forma de uhum. você se socializar com as pessoas, conversar, olhar, interagir, produzir coisas juntas. Ah, então, se você for entrar no metaverso, se você ficar criando plataformas onde você espera que as pessoas entrem, joguem e acabou, eu acho que é uma furada. Você tem que entender como explorar esse ambiente social entre essas pessoas, com os seus produtos, com os seus serviços. E uma coisa muito importante que eu acho que tem que ser levado em consideração, isso é um movimento bem imaturo da indústria, do mercado em geral. Um movimento mais maduro que eu considero, né, imaturo. O que eu considero Uhum, mais maduro é o investimento interno dessas empresas em pensar como que virtualmente, com esses ambientes sociais virtuais, por exemplo, essas empresas podem produzir mais, podem tomar decisões com mais rapidez. É esse movimento com muito mais maturidade que eu vejo, que é esse investimento interno, de como eles podem evoluir dentro do seu processo criativo, processo de produção. É aí que a coisa fica séria, porque se ficar colocando para o público, achando que são pessoas que vão entrar e jogar, é algo bem, sei lá, irrelevante mesmo, em termos de indústria, evolução de produção, de relacionamento de pessoas, enfim. É isso que eu penso sobre uh, a todo sim, custo entrar no metaverso. exato. Muito bom. Alexandre Calil, eu quero agradecer pela sua participação aqui no VRD. Foi muito importante, né, a sua presença. Você já é um parceiro de longa data. Espero contar com você em próximos projetos, bem como a XRBR, e nas suas considerações finais, de que é que você pode falar mais assim sobre as possibilidades infinitas do metaverso. Eu acho que a palestra já foi bastante ampla, né, sobre o futuro, mas tendo um panorama, eu gosto muito de ter marcos temporais do futuro, porque quando a gente imagina o futuro, a gente consegue ter ideias sobre o hoje também. Daqui a 10 anos, o que será o metaverso? Para encerrar a palestra. Ou se de repente não será, né? Será versa meta.
Eu acredito que a gente vai ter algo bem relevante nos próximos 10 anos. Eu acho que o que vai ser, pelo menos para mim, o que chama atenção é essa questão de implementação de coisas, de aparelhos no cérebro, para você interagir. Bem Black ah, Mirror, né? eu acho que a evolução dessa tecnologia é o que vai evitar a gente ter que ficar usando óculos o tempo todo, que são Sim. aparelhos que não vai ser aceito socialmente, mas que de repente um implante, uma coisa mínima assim no nosso corpo, permita a gente visualizar esse metaverso, ou interagir com esse metaverso. Eu acho que a gente vai ter uma evolução relevante e é por aí que no fim das coisas que justifica um metaverso e tal. Então é por aí que eu tô olhando. Muito bom. Muito obrigado. E a gente se encontra aí no próximo evento, viu? Segunda edição. Perfeito. Obrigado e parabéns, Priscila. Eu que agradeço.